Caro amigo do Instituto Plínio Correia de Oliveira, estamos começando mais uma live hoje aqui no canal. Temos a presença do deputado estadual Gil Diniz, que tem sido um incansável batalhador pelos direitos da igreja, pelos direitos, inclusive, de que os católicos possam ter acesso à missa no meio da situação da pandemia que nós estamos. Infelizmente, aqueles que deveriam estar na primeira linha de batalha, aqueles que deveriam estar defendendo esses direitos, não estão. E muitas vezes acabam sendo cúmplices de um governo civil que quer impor a sua vontade sobre a Igreja Católica Apostólica Romana e sobre outras igrejas também. O deputado, então, vai tratar sobre isso, sobre o que aconteceu em São Paulo, a questão do decreto do Dória, a maneira como ele vetou um projeto de lei que considerava as missas e os cultos como serviços essenciais, e depois ele apresentou um decreto que logo depois ele descumpriu. Nós estamos também com o Dr. Tadeu Nóbrega, membro da Associação dos Juristas Católicos de São Paulo, que já tem feito algumas lives aqui conosco, que também vai comentar o mesmo tema. Este é o canal do Instituto Plínio Correia de Oliveira. Para quem não me conhece, meu nome é Frederico Viotti. Eu gostaria de convidá-lo nesse momento a se inscrever nesse canal. Essa inscrição é uma articulação, é uma reação de pessoas que querem fazer frente a esse processo de descristianização da sociedade. Também é muito importante, compartilhe esse vídeo entre seus amigos, deixe os seus comentários, o seu like. Nós estamos tendo muita dificuldade, porque nós sabemos, infelizmente, as redes sociais hoje estão censurando os canais mais conservadores. Esse canal, inclusive, teve vários vídeos apagados pelo YouTube, já recebeu uma advertência, que pode significar, inclusive, o fechamento do canal, e tudo isso faz com que nós dependamos cada vez mais desses compartilhamentos. Eu gostaria de pedir também que dê uma olhada na descrição deste vídeo. Aqui embaixo, logo abaixo do título, há vários links importantes. Inclusive um para um abaixo-assinado, pedindo pela abertura das igrejas, pelas missas que estão suspensas, para que elas possam voltar. E se você puder, seja membro da Articulação Brasil. É uma maneira de você ajudar este canal e receber benefícios incríveis, como a missa, todos os meses, nas suas intenções, a revista Catolicismo, o link está aqui embaixo, e ao final desse vídeo nós vamos colocar também na tela aqui em cima. Deputado Gil Diniz, muito bem-vindo. É um prazer tê-lo novamente conosco aqui na live do Instituto Plínio Correia de Oliveira. Salve Maria, Viotti, doutor Viotti, salve Maria Tadeu. Muito bom estar com vocês aqui, conversando, né, esclarecendo aqui os inscritos sobre esses temas que a princípio começou essa discussão aqui em São Paulo. Nosso mandato aí tem feito essas ações e acabou ganhando uma proporção nacional. E a gente segue aqui fazendo esse trabalho, né, questionando justamente as nossas autoridades civis, justamente porque nós queremos, vejam só, o nosso direito de adorar o nosso Deus, frequentar os nossos templos, sem que o Estado nos proíba de fazer isso. Então, é muito bom estar aqui com vocês, vamos bater esse papo aqui justamente sobre essas ações que nós estamos tomando. É inacreditável, o doutor Tadeu, professor de Direito Constitucional, numa live alguns dias atrás, comentou isso. É um direito constitucional que existe. Entretanto, passaram por cima. O Poder Judiciário confirmou que podiam passar por cima de um direito constitucional. Nessa pandemia, o que não existe mais são os direitos. Agora, cada um, seja do Poder Executivo, seja do Poder Judiciário, por causa do pânico, começa a passar por cima das leis do Brasil. Não sei como é que o senhor vê isso, na Câmara Legislativa, o que é possível fazer também para que nós possamos reagir contra isso. Olha, eu fiz uma live com vocês aqui alguns meses atrás, e nós discutimos a questão dos livros didáticos aqui no estado de São Paulo, onde tiraram ali a expressão, né, antes de Cristo e depois de Cristo, colocaram antes da Era Comum e Era Comum. É na sutileza, né, que nós vemos aí esse ataque aos cristãos. E nosso mandato aqui entrou aqui com algumas ações, fomos a público, viemos aqui na tribuna da Assembleia Legislativa, fizemos requerimento de informação e rapidamente o governo voltou atrás, tirou o material didático ali do site, né, refez ali rapidamente, colocou a expressão, né, antes de Cristo, voltou ao que era comum, o que é consagrado nos nossos livros, é normal isso, antes de Cristo, depois de Cristo. Cristo aí marca, né, a nossa história. E agora a gente vê esse ataque aos cristãos publicamente, principalmente, Tadeu,
da nossa Suprema Corte. Isso é simplesmente absurdo. Só que, antes de chegar na Suprema Corte, há justamente os prefeitos e os governadores tomando essas ações aí nos municípios e nos estados. E são justamente esses prefeitos, esses governadores, que vão nas nossas igrejas, doutor Viotti, na época da eleição, pedir voto, fazer ali campanha, né, nos nossos cultos, dizendo que são católicos. Para você ver, teve candidato à presidência da República e à vice-presidência da República, declaradamente comunista, que foi à missa tomar a Eucaristia. Então, nós aqui, dentro do nosso mandato, dentro da nossa possibilidade, o que nós fizemos? Nós protocolamos no ano passado o projeto 299, nós conseguimos articular, e é difícil, Tadeu, aprovar um projeto de lei aqui na Assembleia, principalmente quando você é oposição ao governador, uma oposição declarada ao governador. Ainda assim, nós aprovamos por unanimidade. Vejam vocês, o PSOL e o PT, mesmo sendo, né, nós sabemos ali, muitos são anticristãos, declaradamente, eles fizeram um voto, declararam um voto contrário ao final da votação, mas ainda assim respeitaram a votação. O governador João Dória, doutor Viotti, o que ele fez? Ele vetou o meu projeto por boicote político. Não tinha nenhum motivo para ele vetar esse projeto, não tem nada ali inconstitucional. Uma semana depois, ele reuniu todos os deputados ali evangélicos, né, a Frente Parlamentar Evangélica e alguns deputados católicos, fez um decreto com o mesmo teor do meu projeto. O mesmo teor. A única coisa que mudava ali era que eu coloquei que quem tinha que disciplinar as regras ali de higiene pessoal, distanciamento e tudo mais, seria o Ministério da Saúde. E o Dória quis que fosse a Secretaria da Saúde para ele ter mais influência. E ele prometeu que, além do decreto, ele faria um projeto de lei tornando o serviço religioso, a atividade religiosa essencial. Isso ele prometeu para os deputados lá, que na mesma semana ele faria isso, e não fez. E além de não fazer, de não cumprir com a sua palavra, ele passou por cima do próprio decreto e mandou que as nossas lideranças religiosas, né, os nossos templos fossem fechados, simplesmente fossem fechados. A gente precisa lembrar isso todos os dias para o nosso público, porque é impensável a gente passar a Páscoa agora sem poder celebrar a Eucaristia, celebrar a Páscoa do Senhor Jesus. É curioso que é sempre em épocas assim. É Páscoa, depois do Natal foi o mesmo perigo de fechar em todas as igrejas, agora volta a Páscoa, também fecha de novo. Só para deixar mais claro para o nosso público, deputado Gil Diniz, o senhor apresentou um projeto de lei que considerava as missas e os cultos como atividades essenciais, porque são essenciais. É mais essencial do que comprar pão na padaria. Para um católico, sobretudo, que depende dos sacramentos, que tem os sacramentos, ele precisa ter acesso à igreja, ele precisa ter os sacramentos. Mas não. Hoje em dia, por causa desse mundo cada vez mais materialista, as pessoas vão se esquecendo de Deus. Agora, que eles queiram se esquecer de Deus, é o problema deles, que eles queiram impor esse esquecimento aos demais e, no fundo, retirar a catolicidade dessas pessoas, porque é isso que eles estão produzindo, é um absurdo. Então, o senhor apresentou esse projeto de lei que considerava a atividade religiosa essencial. Depois veio o governador Dória, vetou esse projeto de lei. Alguns dias depois, ele apresentou um decreto com o mesmo teor desse projeto de lei. Por que ele fez isso? O doutor Tadeu nos explicou isso numa live anterior. Não sei se o senhor quiser falar alguma coisa, mas é porque ele podia derrubar o decreto quando ele queria. E se a qualquer momento. E se fosse uma lei, ele não poderia estar amarrado pela lei. É isso mesmo, né? Boa tarde a todos que nos acompanham, os amigos do Instituto Plínio Correia de Oliveira, doutor Frederico Viotti, deputado Gil Diniz, a quem cumprimento pelo brilhante trabalho que tem feito na Assembleia Legislativa. Sabemos que podemos contar com o senhor nas pautas legislativas que envolvem o direito à vida, direito à liberdade religiosa, proteção da família. Sabemos que podemos contar com o senhor e agradecemos o seu trabalho. Com relação a essa exposição do deputado Gil Diniz, parece que nós temos aqui pelo menos 2 pontos a serem destacados. O primeiro ponto que devemos destacar é exatamente essa questão
do decreto feito pelo governador João Dória com relação à essencialidade das atividades religiosas. O deputado Gil Diniz tinha, de fato, feito esse projeto de lei, aprovado por unanimidade, mas o governador vetou esse projeto. E ele traz, por meio de decreto, justamente por isso, por causa da precariedade do decreto. Quer dizer, a qualquer momento poderia ser alterado o decreto, como de fato foi o que ocorreu posteriormente. Agora, teoricamente, nós estamos na fase vermelha, não é mais aquela fase emergencial que supostamente estava proibindo as missas e os cultos religiosos. E o interessante é que agora que nós estamos na fase vermelha, as missas e os cultos continuam proibidos, e mais do que isso, os jogos de futebol que antes estavam proibidos, agora estão permitidos. Então, veja só a disparidade em relação ao que o governador fala e ao que o governador faz. O segundo ponto que eu queria destacar era exatamente em relação a isso. Nós costumamos criticar muito o Supremo Tribunal Federal. Costumamos criticar muito. E o Supremo Tribunal Federal merece todas as críticas que recebe. Mas uma coisa precisa ficar clara, a gente precisa agir com justiça em relação ao Supremo Tribunal Federal. O governador João Dória, na última sexta-feira, foi à CBN fazer uma declaração de que o Supremo Tribunal Federal tinha proibido as missas. Isso não é verdade. O Supremo Tribunal Federal declarou constitucional, com todas as nossas críticas, com todas as ressalvas que fazemos, declarou constitucional que os governos estaduais e os municípios viessem a proibir as missas. A decisão de proibir as missas no estado de São Paulo não é do Supremo Tribunal Federal. A decisão é do governo do estado de São Paulo. Justamente. E eu fico surpreso que vários prefeitos aqui pelo estado de São Paulo acabam acatando essas medidas do governador. Tem prefeitos aqui que foram declaradamente eleitos ali por uma base religiosa, sendo protestante, sendo católica, e mesmo assim não estão cobrando o governador para que esse decreto seja alterado. E mais, né? Aí eu rogo aqui, clamo aqui a população. A gente precisa cobrar dia e noite o governador sobre essas medidas que ele vem tomando e para que ele possa cumprir, se bem que ele não tem muita palavra, né, Tadeu? Mas assim, que ele possa cumprir o envio desse projeto de lei aqui para a Assembleia Legislativa, porque aí sai essa precariedade do decreto e a gente vota e aprova esse projeto de lei que tem força de lei agora, para que as nossas igrejas, o serviço religioso como um todo, seja declarado essencial. Como você bem disse, é inimaginável um Estado que libera uma partida de futebol enquanto se proíbe um culto religioso. É inimaginável que você possa ir a um supermercado e que você não possa ali celebrar, e para nós, católicos, a nossa data máxima aí, que é a Páscoa. Eles conseguiram fechar mais um ano, justamente as igrejas nesse período. E eu faço aqui também, né, chamo aqui a responsabilidade às nossas lideranças religiosas. Eu fiquei triste de ver, né, o nosso arcebispo, por exemplo, publicando ali no jornal São Paulo, dizendo que não, que ia seguir a ciência. Ora, mas que ciência? Não é a ciência que fala justamente do distanciamento social, que fala da máscara, que fala do álcool gel. A liminar que o Cássio Nunes, o ministro Cássio Nunes, deu justamente ali na véspera da Páscoa, é que os nossos templos poderiam ficar abertos com a capacidade máxima de 25%. De 25%. Eu discordo um pouco desse número, mas eu digo assim, teria pelo menos o templo, as igrejas, as nossas catedrais abertas ali, justamente na Páscoa. Mas nem isso foi respeitado, e algumas autoridades, algumas lideranças religiosas acabaram acatando, né, justamente essa pseudociência, né, esse terrorismo psicológico que eles colocam na gente. É inimaginável isso.
mas realmente está acontecendo e a gente está lutando o ideal e o que nós precisamos reafirmar sempre é, em primeiro lugar, independentemente de ter lei, independentemente de ter a coisa escrita, o direito positivo, nós temos que reconhecer que o direito à religião, o direito à prestação ao culto a Deus é um direito natural. Sim. E, por ser um direito natural, ele é intrínseco ao próprio homem e ele consegue ser observado a partir do uso da razão. Independentemente de ter lei federal, lei estadual, lei municipal, esse direito teria que ser respeitado. É um direito, independentemente de previsão, que está sendo desrespeitado hoje no Brasil. Sim, com relação... Pois não, deputado. Não, só ia dizer assim, o Estado, Tadeu, ele, no máximo ali, ele tem que reconhecer e proteger esse direito, não restringir esse direito que, não, como você disse, é intrínseco, é um direito fundamental, e isso, a nossa Constituição, ela defende, ela prevê, artigo 5º, e o Estado, além de não estar defendendo, não estar reconhecendo esse direito natural do ser humano, tá acabando aí por inviabilizar, justamente por criminalizar. Eu vi um vídeo, o padre celebrando a missa virtual do Artina, interior de São Paulo. Os fiscais da prefeitura foram lá abordar o padre celebrando uma missa virtual, meu Deus do céu. Onde que a gente vai chegar com isso? Se isso aí não deixa um católico indignado, olha o que vai acontecer. Tipo, o que mais precisa ser feito para que essa nossa indignação, né, acabe se tornando aí ações concretas, justamente para que a gente mude esse cenário. Exatamente. Você tocou num ponto, desculpe, doutor Tadeu, mas... é só dizer que essa interferência do Estado na religião, ela é inadmissível, porque é exatamente a interferência do Estado que acaba fazendo com que o culto seja impedido. Então, isso é inadmissível. As decisões, claro, dos pastores, dos bispos, dos padres, dos párocos, e cada um, por meio de um juízo prudencial, vai definir se cabe, se não cabe. Mas a interferência do Estado na religião, ela é inadmissível. Uhum. Não, e o pior é que vai acostumando as pessoas que a religião é uma coisa secundária na vida delas. E os católicos vão aceitando isso. Quantos contatos, quantos amigos, conhecidos, que começam a achar, não, a minha fé agora eu rezo na frente da televisão. Ela faz quase um altar para a televisão, adora aquela imagem, mas não recebe a Nosso Senhor no sacramento da Eucaristia. Não recebe os sacramentos. Quantas pessoas agora estão morrendo nessa pandemia sem acesso aos sacramentos? Há algo que pode ferir mais a consciência católica de alguém, uma situação como essa. O deputado Gil Diniz tem toda a razão. É triste ver o que está acontecendo com parte do clero, que acaba aceitando ser subserviente a um Estado que começa a invadir a esfera da igreja. Nós lemos aqui no canal uma carta de São Gregório VII aos bispos da França, que é impressionante. A linguagem que ele usa contra os bispos que aceitam a ingerência do poder civil dentro da igreja é fortíssima. Ele chama a responsabilidade diante de Deus, um Papa santo, canonizado pela igreja, e que lembra aos pastores a missão primordial que eles têm de defender a fé diante de um Estado que avança contra a igreja. Isso nós estamos vendo hoje e ao mesmo tempo, uma grande omissão de parte do clero e também de parte dos fiéis. Sim. Veio uma lembrança aqui agora, doutor Viotti. Eu acabei pegando, né, o vírus chinês. Tive, Tadeu, que ficar internado aí. Acabei passando 3 dias na UTI, mais 5 dias na enfermaria, mas graças a Deus estou aqui. Nossa Senhora, claro. Estou aqui para contar esse testemunho. E uma das coisas que me auxiliaram ali, que ajudaram a recuperar rapidamente a minha saúde, foi justamente o padre indo até a UTI, me abençoando, me ungindo ali, conversando comigo, me dando uma palavra ali na UTI. Depois, na enfermaria, eu lembro que numa quarta-feira, um grupo de católicos foram até a entrada do Hospital Santa Marcelina, ali na zona leste de São Paulo, ali em Itaquera, e eles começaram a rezar o terço e cantar ali algumas músicas, né, alguns louvores ali na igreja. E
o que me ajudou ali prontamente no meu retorno, né? Me restabeleceu ali rapidamente a minha saúde. E antes disso, doutor Viotti e Tadeu, eu fiz um projeto de lei, antes mesmo de contrair o vírus chinês, nós fizemos um projeto de lei e está tramitando aqui, né? Eu acredito que nos próximos meses já seja votado e aprovado, né? Tomara que o Dória não vete esse. Do Estado reconhecer e proteger o serviço religioso nos hospitais. Já há lei para isso. Já tem lei para isso. Porém, está chegando muito relato aqui para nós, aqui no gabinete, que por conta do coronavírus, muitas vezes estão proibindo padres, pastores, de acessar as UTIs, dar ali a unção dos enfermos, dar ali a extrema unção para o fiel católico, e nós fizemos justamente esse projeto, né, justamente para proteger esse direito também para o cidadão ali no seu leito, alguns até, infelizmente, mas no seu leito de morte, ter o direito à extrema unção, ou ter direito, como aconteceu comigo, à unção dos enfermos naquele momento ali. E é um momento extremamente difícil. Imagina só, uma UTI onde você não conhece ninguém ali, você não tem, agora no Covid, você não tem acesso a ninguém da sua família, inclusive na enfermaria. Então, esse atendimento, né, essa palavra, essa oração, essa unção dos enfermos, até mesmo essa extrema unção, é fundamental. E eu digo aqui para o pessoal que trabalha comigo, meus assessores, né? Se nós salvarmos aí uma alma, que seja o nosso mandato, já valeu a pena. Então, também a gente está com esse projeto, está tramitando aqui, espero que nos próximos meses seja aprovado, né? Justamente para que o padre tenha reconhecido ali esse acesso, principalmente nesse momento de pandemia, onde a gente sabe que tem muita gente nas UTIs, nas enfermarias, precisando aí da unção dos enfermos e alguns precisando até mesmo da extrema unção. Parabéns pela iniciativa, deputado. Nós também ouvimos muito de pessoas com Covid, até sem Covid também, que precisaram do acesso de sacerdote nos hospitais e tiveram muita dificuldade para conseguir, e até aquelas que não conseguiram, e de fato já há uma lei federal que os hospitais não têm aplicado, infelizmente alguns hospitais, né, não todos, mas alguns hospitais não têm aplicado, e também, claro, é uma iniciativa excelente. Parabéns, deputado. Obrigado. Aliás, é um comentário aqui que eu coloquei na tela agora. Ótima iniciativa, Gil Diniz. O padre é tão importante quanto o médico. Ele está lembrando algo que é óbvio, pelo menos para um católico. Aliás, o padre é mais importante do que o médico, porque o padre cuida da alma, o médico cuida do corpo. Nós queremos salvar os dois, mas evidentemente nós não podemos deixar uma pessoa, aquele que é católico pelo menos tem que pensar assim, deixar uma pessoa sem os sacramentos perto do momento da sua morte. Muito mais do que, por exemplo, um protestante, porque ele não tem esse sacramento, o católico tem essas ajudas sobrenaturais, ele depende muitas vezes disso, até mesmo para a sua salvação eterna. E para ele, muitas vezes, é mais importante ele se preparar bem para a morte do que se arriscar a não ser curado no hospital e morrer. E é isso que nós estamos vendo. Há muitas pessoas, nesse momento, morrendo sem os sacramentos por causa dessa interferência do Estado na vida religiosa. Não, e tem gente, né, tem alguns aqui, até parlamentares mesmo, que a gente vai conversar, aí fala assim, olha, mas pode ser virtual. Não pode ser virtual. Não, mas usa ali o computador, usa ali o celular. Não, é justamente, o Tadeu colocou aqui, é lei federal. A gente nem precisaria, tá entrando, né, com um projeto como esse, mas eu trago justamente essas iniciativas para colocar na ordem do dia esse tipo de discussão. Quem está nos assistindo aqui, não se engane. Todos os dias aqui, não só nesse parlamento, mas em todos os parlamentos do Brasil, é uma guerra. É uma guerra. E principalmente uma guerra espiritual. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Ontem, nós estávamos discutindo aqui um projeto, a deputada Marta Costa, ela é protestante, ela fez uma iniciativa, um projeto de lei, proibindo propaganda na televisão, propaganda LGBT, qualquer tipo de sexualização às crianças e principalmente essa sexualização LGBT.
Tem um deputado aqui que é transexual, o nome social que é Érica Malunguinho, acabou com a deputada, humilhou a deputada, falou um monte aqui para a deputada. E eu depois entrei, pedi ali meu tempo de discussão, dei parabéns à iniciativa da deputada, porque o projeto é claro, ele proíbe a sexualização precoce, a sexualização das nossas crianças, principalmente no que se trata aí dessa pauta LGBT. Se a gente não está aqui, se a gente não acompanha o Diário Oficial, se a gente não acompanha os projetos que estão tramitando, a esquerda, a extrema esquerda aqui, ela atropela a gente aqui a todo momento. Ela acaba com os nossos projetos, ela derruba os nossos projetos e aprovam os seus projetos. Quando a gente vai ver, já é tarde, já está ali na lei e a gente tem que engolir todas essas iniciativas da extrema esquerda. Então a gente está aqui na Assembleia atento aí a essa guerra, né, ideológica, mas principalmente a essa guerra espiritual que é travada aqui diariamente. Não, e é terrível porque eles que falam tanto na tolerância não toleram os princípios morais católicos. Eles que falam tanto contra a discriminação são os primeiros a discriminar os católicos. E eles fazem isso de forma consciente, voluntária e pública, diante de todo mundo, a ponto de querer perseguir e silenciar, quando não levar para a prisão, aqueles que discordam do modo de vida deles. Eles podem discordar de quem eles quiserem, mas ai do católico, que por causa de um princípio moral, diz que Nosso Senhor ensinou uma moral que fala que o casamento é composto entre um homem e uma mulher. Dizer uma coisa dessas hoje em dia se tornou quase um ato heróico por causa dessa perseguição. É verdade. Tava comentando aqui o doutor Viotti, Tadeu, parece que saiu. Estava lendo um artigo, né? Preciso até confirmar aqui essa decisão, se eu não me engano, da Rosa Weber, que diz que toda a biblioteca pública tinha que ter aqui uma Bíblia, né? Bíblia. E parece que ela derrubou isso hoje, agora. É proibido, vejam só vocês, que as nossas bibliotecas... Logo vão tentar arrancar os nossos crucifixos, hein? A gente precisa ficar muito Já tentaram antes e não lograram êxito. Devem voltar em breve com nova... Logo. Com a desculpa, cadê? O Estado é laico. Exatamente. Eles estão querendo tirar os símbolos religiosos. Não é a primeira vez que falam sobre isso. Em nome sempre de um laicismo que nunca foi entendido assim no Brasil. O Brasil é um país laico desde a República, entretanto, a começar até com a Constituição mais recente, começa invocando a proteção de Deus já no seu preâmbulo. O laicismo do Brasil nunca foi um laicismo de perseguição religiosa. E por causa do marxismo cultural, eles vão transformando o conceito para adaptar a uma perseguição em relação aos cristãos. E isso vai por toda parte, como o senhor bem lembrou, deputado, como essa outra deputada que foi apresentar esse projeto, eles vão perseguir e eles vão retirar os símbolos. Pelo menos é o que eles querem. Mas de nossa parte, nós vamos lutar contra isso. E o deputado Gil Diniz falou algo bastante interessante com relação a uma guerra espiritual que tem travado, seja na Assembleia, no âmbito político, na atividade jurisdicional, em todos os âmbitos tem se travado essa batalha espiritual, né? E eu lembro sempre que o Papa Leão XIII, ele já, no final do século XIX, ele já alertava em relação a essa batalha espiritual que vinha sendo travada, que tem se colocado e cada vez de forma mais grave, mais severa, e ele incentivou, inclusive, a devoção a São Miguel Arcanjo para o combate dessas dificuldades espirituais que têm se colocado, né? E isso, sem dúvida alguma, é muito importante, e depois o Papa Pio X também fala da questão do modernismo. Então, é importante a formação religiosa, até porque me parece que boa parte dessa situação que tem se colocado, ela envolve, de alguma maneira, uma falta de catequese, uma falta de formação religiosa. É o caso das missas. Nem todo mundo está de má vontade, mas algumas pessoas são incapazes de reconhecer a diferença entre você assistir a uma missa presencialmente e assistir a uma missa pela televisão, pela internet. O Papa João Paulo II
já deixou isso muito claro, de que não é a mesma coisa, tem carta apostólica dizendo isso, mas às vezes a pessoa falta essa informação e ela não consegue compreender bem isso. Numa das lives anteriores que nós fizemos aqui, uma pessoa até comentou, nesses comentários que aparecem no Superchat, ela comentou que, para essas pessoas que dizem que a missa pode ser virtual, é preciso responder para ela que o pão dela também pode ser virtual. Então, quando ela conseguir comer uma comida virtual, ela venha falar de missa virtual. Porque a missa é para a alma o que o pão é para o corpo. Doutor Viotti, eu sempre respondo isso, né? Eu faço muitas... E é incrível, né, que em alguns comentários, tanto na internet, até pessoalmente, o pessoal fala, olha, mas o próprio Jesus disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, lá estarei, você pode rezar em casa, não tem problema, para que toda vez essa ladainha, né? Aí eu sempre falo assim, olha, peraí, se você quer um pão, onde você vai? Você vai na padaria. Se você quer carne, onde você vai? Você vai no açougue. E por que eu quero celebrar a minha missa, o meu culto, e eu tenho que ir para dentro de casa, rezar com a minha família e tudo mais? Sabe, eu fico fazendo eu tento inverter ali o argumento justamente para chamar a atenção dessas pessoas que nós temos esse direito e outra, nós não estamos, Tadeu, forçando ninguém na igreja. A gente não está forçando ninguém, a gente não está buscando ninguém ali no domingo, ali 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, e falar assim, olha, hoje você é obrigado a ir para a igreja aqui, você vai assistir a missa, o culto, seja lá o que for. Não, tudo bem, você não quer ir, você não quer celebrar, não tem problema nenhum. Agora, fechar as nossas igrejas é um passo visível, né, a essa perseguição velada que a gente está vendo aí no decorrer desses últimos anos. E a gente não pode permitir isso. Mas eu sei que o Senhor Jesus, ele vai intervir também na nossa história. A Virgem Maria está conosco, doutor Viotti, e dessa perseguição que a gente está vendo agora explícita, vão surgir vocações. Muita gente que estava distante aí da igreja, não estava indo à missa, não estava aí fazendo as suas orações, vão ter aí o seu coração aquecido. Peraí, olha só. Estão acabando chamando a atenção justamente para essa perseguição das autoridades civis. Então, acredito aí que é lógico, né? A gente não pode permitir, a gente continua lutando contra esse desmando aí das nossas autoridades, mas tomara Deus que o coração dessas pessoas aí seja aquecido novamente e que essas pessoas acabem retornando, né, à Igreja Católica. Eu sei, deputado, que o senhor tem daqui a pouco um outro evento, eu não quero atrasá-lo, mas concordo com o senhor. Agora é preciso ter presente também que, infelizmente, muitas pessoas se acostumam com a ideia de não precisar ir à missa, se acostumam com a ideia de não precisar comungar. Uma vez eu vi uma explicação teológica muito interessante, que ao contrário da fome física, em que a pessoa, quando não come, tem fome, a fome espiritual é o contrário. Quanto ela mais come, mais fome ela tem. Quanto menos ela recebe o corpo de Cristo, menos ela quer receber. E o que está acontecendo hoje é uma artimanha do demônio, no fundo, porque quem está fazendo isso por trás desses que estão perseguindo a igreja é exatamente aquele que quer acabar com o culto dentro da terra. É uma artimanha dele para fazer com que as pessoas se afastem do amor de Cristo e queiram se afastar cada vez mais da fidelidade à doutrina que ele nos deixou e que foi transmitida pela Santa Igreja ao longo dos tempos. Então é preciso, e por isso eu quero parabenizá-lo nessa luta que o senhor tem tido de querer garantir esse direito essencial a todos nós de podermos comungar, podermos receber os sacramentos. O senhor gostaria de dizer mais alguma palavra? Porque me disseram que o senhor tinha mais ou menos 30 minutos, nós estamos chegando a 33 minutos. O pessoal está aqui já me puxando aqui e tudo mais, mas sempre é bom estar aqui com vocês. Espero que nas próximas semanas aqui nós estejamos aqui comemorando, né, o retorno aí das nossas igrejas, das missas, da Eucaristia, é justamente o que a gente quer, e sempre me colocar à disposição. O Tadeu, doutor Viotti, ele me conheceu quando era carteiro. Um dia conheci o Eduardo Bolsonaro, ele estava lá junto, lá estava vestido de carteiro. Então ele já faz parte dessa... Já é muito tempo que nos conhecemos, e desde aquela época o deputado Gil Diniz já tinha um trabalho dentro da própria escola dos filhos dele também. Ele sempre defendeu a família, sempre defendeu a vida.
é, sem dúvida alguma, um desses grandes quadros que nós temos hoje no Brasil na defesa dos valores cristãos. Parabéns, deputado, pelo seu trabalho. A Assembleia, sem dúvida alguma, se engrandece muito com a sua presença. Agradeço muito, doutor Viotti, Tadeu, obrigado aí pelas palavras. Peço aí que, em suas orações, nos coloquem aqui. Realmente é um ambiente muito, muito difícil mesmo, assim, é um ambiente que muitas vezes é anticristão, é anticatólico, a gente sente essa dificuldade, mas a gente está aqui combatendo esse bom combate. Não sou dos mais fiéis católicos e tudo mais, desejo aí realmente estar em plena comunhão com a igreja, mas eu tenho certeza que nas orações, vocês rezando aí por nós, tendo esses irmãos aí nos confirmando, eu deixo meu mandato à disposição, tanto do clero quanto dos fiéis católicos aqui. Realmente, a gente tenta travar essas lutas aqui na defesa da vida, na defesa da família, na defesa da nossa fé, da nossa igreja. Então, eu sempre subo à tribuna, falo do meu orgulho em ser católico, tenho essa formação desde berço ali, minha mãe e meu pai sempre me incentivaram a ir na igreja, na catequese, nas missas. E hoje o que eu tento fazer aqui no meu mandato, claro, graças a esse povo que me elegeu, que me trouxe até aqui, é justamente reconhecer esse nosso direito natural. Não estou fazendo favor nenhum para a igreja, não estou fazendo favor nenhum para os católicos, para os protestantes, apenas estou aqui fazendo o que eu prometi ali em campanha que eu ia fazer e que eu sempre tentei fazer ali na comunidade, na paróquia, dentro da minha família. Então, eu peço aí as orações de todos vocês, aí no terço, sempre lembrem aí do nosso mandato, para a gente continuar firme aqui na fé. E eu queria agradecer, doutor Viotti, mais uma vez essa oportunidade aí que o IPCO me dá, Instituto Plínio Correia de Oliveira, grandes amigos, tenho aí, sempre me dá, e logo, logo estamos juntos novamente com boas notícias, sem dúvida nenhuma. Deputado, aqui nosso canal está sempre aberto. Nós precisamos incentivar aqueles que estão lutando o bom combate. Sobretudo porque hoje muitos que deveriam lutar não lutam. Pelo contrário, se aliam aos inimigos que atacam a Santa Igreja. É como num castelo sitiado, de repente, ao invés de eles subirem nas muralhas para defender o castelo, eles abrem as portas. É o que nós estamos assistindo. Pessoas de dentro da igreja que abrem as portas para esse mundo que persegue a igreja. E o senhor, pelo menos, no seu trabalho, no seu campo de batalha, que é a LESP, tem dado bom exemplo nessa matéria de luta pelos direitos da igreja. Eu gostaria de parabenizá-lo e o canal nosso está sempre aberto. Aliás, eu gostaria que o senhor viesse, num outro dia, contar a história toda do senhor é conhecido como carteiro reaça também, como é que aconteceu isso. O senhor esteve aqui na sede nossa uma vez e contou para nós, mas seria interessante contar também para as pessoas do canal como é que foi tudo isso, inclusive porque o Dr. Plínio Correia de Oliveira, que dá nome ao nosso instituto, sempre defendeu isso. A esquerda é coisa de intelectual, de uma espécie de burguesia que se perdeu no caminho, mas a população do Brasil é muito mais conservadora. Ela quer trabalhar honestamente, ela quer progredir na vida através da virtude, não através da inveja e do roubo. E o senhor, enquanto carteiro, fez exatamente isso, assim como milhares de outros brasileiros que a esquerda silencia. Então vale muito a pena conhecer também a sua história por causa desse lado. Meus parabéns. Doutor Tadeu, muito obrigado também. Eu agradeço a todos que nos seguiram. Em breve voltaremos com outras lives. Eu gostaria de lembrá-los para inscrever-se no canal, é muito importante. Essa inscrição é uma reação, é uma articulação. Ao final deste vídeo, nós vamos colocar em cima um link que já está aqui embaixo, para você se tornar membro da Articulação Brasil. Entre nesse link para saber os benefícios que você receberá ao mesmo tempo que colaborará com esse canal. A todos que nos seguiram, meu muito obrigado. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima. Viva! Chegamos ao final de mais um vídeo. Aqui ao meu lado estão aparecendo alguns vídeos recomendados. Assista esses vídeos e não se esqueça, aqui embaixo há o botão de inscrição. Faça parte dessa reação pelo Brasil.